tomando consciência de que esta festa de Cristo Rei que celebramos em cada ano, neste final do ano litúrgico, não quer nada ser uma festa do Império Católico. Nada disso. Aliás, sempre que a Igreja consegue despojar-se de todas estas atitudes de superioridade, de vanglória, de competição com as coisas do mundo, é uma Igreja mais autêntica, mais fiel a Jesus. Por isso, no Evangelho, nós não escutamos nenhuma leitura em que Jesus pudesse sair numa atitude de superioridade em relação aos outros, mas vemos como Jesus é-nos apresentado como Rei a partir da cruz, do sofrimento e da misericórdia. Então, iremos hoje refletir um pouco sobre este Cristo que é Rei, que veio anunciar um reino, que nos desafia a vivermos e reinarmos à maneira de Jesus, e depois também como é que nós somos já herdeiros, como nos dizia a segunda leitura, deste Rei e deste reino. O reino de Deus foi o grande tema da pregação de Jesus. Aliás, a primeira pregação de Jesus é mesmo essa. Depois de Jesus ser batizado, vai para o deserto, onde está lá 40 dias, e no final desses 40 dias começa a pregar a boa nova e diz: o reino de Deus está perto, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Quando Jesus diz o reino de Deus está perto, não diz que historicamente ou cronologicamente está-se a aproximar. Diz-nos, quer-nos dizer, o reino de Deus está perto de ti. Consegues conquistá-lo, consegues agarrá-lo, consegues vivê-lo. E esta foi toda a ação de Jesus. Tudo o que ele disse, em discursos e em parábolas. Quantas vezes nós não ouvimos isto na missa? O reino de Deus é comparável a um grão de mostarda. O reino de Deus pode comparar-se a um banquete. Portanto, Jesus usava nos seus discursos, nas suas parábolas, tudo para nos mostrar o reino de Deus. Mas também nas suas ações. Todas as suas ações eram anunciadoras de uma novidade, de uma felicidade, de uma beleza que só o reino de Deus tem. O facto de Jesus não fazer elites, não fazer exceção de pessoas, mostra-nos que o reino de Deus é aberto a toda a gente. O facto de Jesus ter curado pessoas diz-nos que quando nós vivemos o reino de Deus, tudo é superado, porque temos a força de Jesus em nós. Não é deixarmos de ter os problemas da vida e as complicações da vida, mas tudo isso é superado por uma força maior, que é a força deste reino de Jesus na nossa própria vida. Jesus vem-nos mostrar um reino que já o podemos começar a viver aqui, não em plenitude. Nós só iremos viver o reino de Deus em plenitude quando estivermos lá e quando Ele vier cá, instaurar todas as coisas em Cristo, ser tudo em todos. Este reino de Deus, e para nós cristãos é já o primeiro desafio, não tem muita semelhança com o que nós vivemos aqui. O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus não é questão de dinheiro. O reino de Deus não é questão de estatuto, nem de título. O reino de Deus não é questão de poder. O reino de Deus não é questão de conforto. Nada disso tem a ver com o reino de Deus. Podemos desfrutar dessas coisas, mas se não as usarmos bem, não estamos no dinamismo do reino de Deus. E curiosamente é São Paulo, numa das suas cartas, nos diz quais são as 3 atitudes de quem vive o reino de Deus. Diz São Paulo, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, ou seja, das coisas que eu agora acabei de dizer. O reino de Deus não é isso. Diz São Paulo, o reino de Deus não é questão de comida nem de bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se queremos medir se nós estamos envolvidos no reino de Deus, temos que responder a estas 3
atitudes? Somos pessoas de paz? Ou andamos de violência em violência, de agressão em agressão, de confusão em confusão, de provocação em provocação? Achamos que é assim que estamos a ser mensageiros do reino de Deus e adeptos do reino de Deus? Não. O reino de Deus é uma questão de paz. Jesus já tinha dito isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. O reino de Deus é uma questão de justiça. E esta é a segunda pergunta que nós nos fazemos. Eu considero-me uma pessoa não só justa, mas uma pessoa de justiça? Não só justa nas minhas coisas, dou aos meus filhos, dou a todos por igual, tento ser equilibrado. Não é só ser justo, mas ser promotor também de justiça. Porque se nós não partilhamos, estamos a ser injustos. Porque temos e não partilhamos com quem não tem. Se nós somos corruptos, somos injustos. Porque estamos a conquistar uma coisa que não nos pertence, nem é nossa. Portanto, quem anda nestes caminhos, quem não anda no caminho da justiça, ainda não integrou o reino de Deus na sua vida. E a alegria que tanta falta faz à nossa igreja, ao nosso cristianismo. Tanta falta faz. Das religiões todas devemos ser os mais tristes nós. Não há diferença nenhuma entre uma missa de domingo e uma missa de funeral. Nenhuma. Agora houve que se riram alguns. Já houve aqui uma diferença. Nos funerais não rimos. Somos muito tristes como cristãos. Nós temos aquele ditado, um santo triste é um triste santo. E é mesmo verdade. Mas esta alegria tem que ser uma alegria contagiante. Uma alegria de quem tem fé. Uma alegria de que quando estamos na mó de baixo, temos esta esperança e esta confiança que um dia iremos para a mó de cima. Que não estamos na condenação. Que não estamos neste karma de estarmos sempre mal. E andamos de cinzento em cinzento, de escuro em escuro, em vez de nos abrirmos à cor e à alegria de Jesus. Se somos pessoas tristes, se não somos pessoas de esperança para nós e para os outros, porque às vezes até os outros querem ter alguma luz de esperança e nós a deitar abaixo, se nós não somos pessoas de alegria, ainda não estamos, ainda não entramos no dinamismo do reino de Deus. Portanto, Jesus, a realeza de Jesus, é diferente, não é incompatível, mas é diferente das coisas que nós vemos neste mundo. E, portanto, para nós é um desafio. Se nós queremos viver neste dinamismo do reino de Deus, temos que aprender e começar rapidamente a viver e a reinar à maneira de Cristo que é Rei. Ele dá-nos o exemplo, porque Ele é o paradigma, Ele é o modelo. Como dizia há pouco, foi esta a primeira pregação de Jesus a dizer: o reino de Deus, tu consegues conquistá-lo, tu consegues chegar até Ele. Não é uma ideologia, não é uma utopia. É uma coisa que nós conseguimos viver já, um dinamismo que nós conseguimos viver já. Quando Jesus é preso e se encontra com Pilatos, Pilatos faz essa pergunta se ele é rei. E Jesus diz: sim, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Mas Jesus ensinou a Pilatos e depois na cruz como é que é ser rei. Como é que nós devemos reinar. Antes de mais, reinar não é dominar. Reinar não é ser autoritário. Reinar não é achar-se acima dos outros. Nós vemos isto nas realezas. Nós vemos isto nas nossas sociedades. Às vezes até com alguma hipocrisia. O estatuto que uma pessoa adquire por um título nobre, por ser rei, por ser príncipe, por ser isto, por ser aquilo. Às vezes quase os imaculamos como se eles fossem uns semideuses de tão apartados que estão das outras pessoas. Mas Jesus vem-nos então dizer que é rei ao lado do outro.
não no sistema do império, em que o rei está acima, depois está a nobreza e depois está o povo. No Evangelho, Jesus diz-nos que está ao lado. Partilha a mesma sorte e o mesmo sofrimento dos que estão com ele. E então, nós temos que perceber que o nosso caminho é um outro caminho. Há um episódio no Evangelho em que a mãe de 2 discípulos de Jesus pede a Jesus uma coisa estranha. Natural, mas estranha. Pede a Jesus que quando ele estivesse no seu reino, que sentasse um filho à direita e outro à esquerda. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão a pedir. Não sabem o que estão a pedir. Depois na última ceia, os discípulos, os 12, começam a discutir entre eles sobre quem é que era o mais importante. E Jesus dá-lhes uma resposta que é agora onde nós vamos entrar. A resposta que Jesus lhes dá é esta. Os reis das nações imperam sobre elas. E os que nela exercem a autoridade são chamados benfeitores. Convosco, porém, não deve ser assim. O que for maior entre vós, seja como o menor, e aquele que mandar, como aquele que serve. Mudança de paradigma. Então, inspirados hoje pelo Evangelho, que nos mostra Cristo, o Rei, nós olhamos para Ele e vemos que o seu trono, afinal, não é uma cadeira dourada, mas uma cruz. Afinal, a sua coroa não é uma coroa cheia de rubis e pedras preciosas, mas uma coroa de espinhos. Afinal, o cetro com que governam os reis em Jesus era uma cana que os soldados aproveitavam e tiravam-lhe da mão para lhe baterem na cabeça. Que afinal, os ricos vestidos e os ricos trajes dos reis em Jesus é um seminu. E é assim que Jesus se apresenta como Rei. Marcarmos pela diferença. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Foi Jesus que o disse. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, usufruímos das coisas, mas não somos daqui. E os valores do reino é isso mesmo. É trazer para cá aquilo que ainda não é daqui. Então nós temos que aprender a viver à maneira de Jesus. Percebendo desde já que não é o arrogante que se acha poderoso que reina à maneira de Jesus, mas sim o humilde. Não é o violento que reina à maneira de Jesus, mas sim aquele que é promotor de paz. Não é o corrupto nem o injusto que reina à maneira de Jesus, mas sim aquele que tem fome e sede de justiça e a pratica na sua conduta. Não é o triste que reina à maneira de Jesus, mas aquele que vive a alegria de Cristo na sua vida. Não é o rico, o avarento, o que ostenta a riqueza que reina à maneira de Jesus, mas sim aquele que partilha e é generoso. Não é o manipulador, nem o que usa as suas influências para seu benefício, que anda a reinar em nome de Jesus. E infelizmente estamos a ter exemplos muito concretos, como se diz no credo, visíveis e invisíveis. Da gente que manipula, que se aproveita das suas cunhas, das suas coisas para chegar, não para bem dos outros, mas para seu próprio benefício. Não reinam, não estão a reinar à maneira de Jesus, mas reina à maneira de Jesus aquele que sabe o que vale e que não precisa de influências nem de cunhas para ter um emprego honesto e justo, que é aquele que sabe ocupar o seu lugar e que às vezes até aceita o último lugar. Nós dominicanos temos uma coisa muito bonita entre nós, é que nós não temos nem ex nem eméritos. Aqui não há nem ex nem eméritos. Usar o verbo no passado para nós dizer fui, foi, não é. E há pessoas que se valem muito do fui, não é. O prior do convento é prior do convento. Quando acabar o seu mandato, não é ex-prior. É frade como os outros. É frade como os outros. O provincial,
quando acabar o seu mandato, não passa a ex-provincial. Não faz disso, não há título de ex-provincial. Foi, já não é. É irmão como os outros. Os mestres da ordem é a mesma coisa. Não têm o título de ex-mestre da ordem. São frades como os outros. Portanto, não é esta gente que se agarra a estas coisas para seu benefício que anda a reinar em nome de Cristo, mas aquele que sabe o seu lugar e que não tem vergonha nenhuma de, se for preciso, de ocupar o último lugar. Terceira coisa, a salvação que nos é garantida por Deus. No Evangelho de São Lucas aparece-nos muito a palavra hoje, e o advérbio hoje. E o advérbio hoje não aparece por acaso. Aparece em situações muito concretas dos Evangelhos. Vou-vos dizer 3 ou 4 para percebermos a importância do hoje, do Evangelho de hoje. Jesus, quando nasce, os anjos vão ter com os pastores às montanhas e dizem: anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu-vos hoje em Belém o Messias de Deus. Na sua pregação, na sua primeira pregação, Jesus, quando vai à sinagoga da sua terra de Nazaré, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, todas essas coisas, quando acaba a leitura diz: cumpriu-se hoje a Escritura que acabais de ouvir. Ainda há 3 semanas atrás, quando ouvíamos o Evangelho de Zaqueu, depois de Zaqueu se converter de uma maneira tão aberta a Jesus, Jesus diz: hoje entrou a salvação nesta casa. E as últimas palavras de Jesus na cruz para com este ladrão que se arrependeu porque reconheceu que estava a sofrer o castigo do mal que tinha feito, Jesus diz-lhe: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Este hoje de Jesus não é um hoje do passado, não é um hoje do futuro, é o nosso hoje. Jesus a cada um de nós diz-nos: hoje quero ser o teu rei. E nós às vezes despachamos um bocadinho estas questões do hoje. Achamos que a religião é só para quando a gente estiver reformados, quando tivermos tempo, então aí sim vou-me dedicar. Mas isso não é o hoje. Então nós devíamos viver cada dia como o hoje da salvação. O ontem já foi. Ontem, foste bom cristão ontem? Ótimo! Hoje é que tens de ser melhor. Não é, amanhã vou tentar. Não, tenta hoje. Quantas coisas nós não fazemos porque estamos sempre a adiantar. Procrastinar, que é agora a palavra. Quantas coisas não acontecem porque nós adiantamos. Os mais novos que o digam: já vou. É eterno o já vou. Os pais deviam fazer o mesmo quando os filhos pedem alguma coisa com rapidez. Já vou. E eles depois percebem o que é que significa o já vou, que nunca mais acontece. Jesus não é o Jesus do já vou, é o do agora. É do vou já. Agora, hoje. E é este hoje que nós cristãos temos de recuperar. Ontem foi ontem. Entregamos à misericórdia de Deus que tudo perdoa, como este ladrão entregou a sua malvadez toda a Jesus. O futuro é o futuro. A Deus pertence. Não adianta a gente fazer muitos planos sobre o amanhã, sobre daqui a um ano. Sabemos lá se chegamos ao fim desta missa. Vamos chegar em princípio, mas podíamos não chegar. Sabemos lá nós o que é o amanhã. E às vezes agarrados a um ontem e na ilusão de o amanhã, não vivemos o hoje. E o que nós temos mais garantido é o hoje. Então Jesus hoje diz-nos: hoje quero ser o teu rei. Nós gostava de terminar com uma história que já contei várias vezes, a história de um santo, São Luís Gonzaga. Um santo que morreu com 21 anos, muito novinho. E conta-se na história da vida dele, tinha ele 10, 11 anos, estava a jogar a bola lá no adro da igreja, com 2 ou 3 amigos, estava a jogar a bola, e o senhor padre, isto foi para aí há 200 anos atrás, portanto, o seu padre mandou-os parar e perguntou-lhes, fez-lhes a pergunta: olha lá, se o mundo acabasse agora, o que é que vocês faziam? E um dos miúdos disse: eu ia despedir-me dos meus pais. E o outro disse: eu ia confessar-me. E tu, Luís, o que é que ias fazer? Eu continuava a jogar à bola. Estão a ver o que é o ontem
o amanhã e o hoje. Um ia confessar-se, o ontem. Outro ia despedir-se do pai, o amanhã. E o Luís, eu continuava a jogar a bola. Porquê? Porque estava a viver o hoje de Deus. Podia ir. Aí o problema. Estava preparado. E se nós morrêssemos hoje? Jogaríamos à bola? Ou íamos confessar-nos? Ou íamos beijar os nossos queridos? O mais importante é jogar à bola. Os rapazes não me levem isto à letra. Os rapazes e as raparigas. O hoje é o que nós temos de viver. Nós vamos começar então um ano litúrgico novo, a partir da próxima semana. Não adiemos o hoje. Não adiemos o hoje. Comecemos hoje mesmo a viver este dinamismo do reino. Se há coisas que não estão boas, vamos começar a mudá-las a sério. Vamos começar os nossos maus feitios, as nossas teimosias, estas coisas que às vezes que nos chateiam, o nosso orgulho, que às vezes também tem que ser um pouquinho acalmado. Comecemos a sério. Porque hoje Jesus quer ser o Rei das nossas vidas, o Rei dos nossos corações. Que assim seja.